Amém? Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 4. Graças a Deus, minha família está bem, minha esposa, o pastor e os meninos estão em casa. Espero que a sua família também esteja bem, que os seus filhos estejam bem. Nosso desejo como pastores, como irmãos, é que todos estejam bem, em nome de Jesus, amém? Abre aí comigo, Efésios capítulo 4, versículo 17. Eu vou estar lendo aqui essa carta de Paulo aos Efésios, eu vou estar lendo de uma maneira bem compassada, e vou ministrar ao mesmo tempo que eu estiver lendo, tá? Então eu não estou com nenhum esboço aqui preparado, vai ser de acordo com o texto aqui lido. No versículo 17, nós iniciamos assim, aqui nenhum título eu coloquei para a mensagem de hoje, mas começa assim o título, o subtítulo bíblico: como devem agir os crentes. E no versículo 17 inicia assim: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vos aprendeste de Cristo, se é que de fato o ouvistes, e nele fostes discípulos, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos, a vós despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vós revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que rouba, não roube mais. Roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor essa mensagem nessa noite, todo esse texto que nós acabamos de ler. Quero convidar você, aí da sua casa, vamos orar, clamar ao Senhor para que Ele traga instrução ao nosso coração através desse texto, para que Ele traga discernimento, uma luz, e que nós venhamos ser edificados
pelo seu poder. Espírito Santo, nós estamos aqui, sabemos da tua existência, cremos na tua existência e cremos também que o Senhor habita em nós. O teu Espírito habita dentro de nós. Por isso, nesse momento, nós nos tornamos cativos, os nossos pensamentos diante do Senhor, a nossa mente se volta nessa hora para ouvir do Senhor. Que nós sejamos edificados pela tua palavra, que a luz da tua palavra possa trazer sobre nós discernimento, para que nós possamos ser instruídos pela tua verdade, para que nós venhamos ser imagem e semelhança do Altíssimo, para que nós venhamos verdadeiramente andar segundo a tua vontade, não segundo o curso deste mundo, mas segundo a tua vontade. Ministra sobre as nossas vidas, Senhor. Eu aqui, Senhor, como ministro do Senhor, me coloco como ferramenta, me coloco como aquele que é o porta-voz do Senhor, para pregoar, para anunciar o teu evangelho, para anunciar a tua palavra aos teus filhos. Por isso, Senhor, me usa agora nessa noite, da forma como o Senhor bem quiser. Senhor, que cada ouvido esteja cativo, que cada mente esteja nesse momento totalmente ligada ao trono do Senhor, que nós não venhamos nos dispersar, por mais que seja uma live, por mais que seja um vídeo, mas que o Senhor venha trazer sobre nós um alinhamento, e que nós possamos andar segundo o teu querer, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então, eu vou estar voltando novamente no texto, e da medida que eu estiver lendo, vou estar novamente lendo no caso, e trazendo então as explicações e ministrando o coração da igreja, amém? Aqui, Paulo, ele de certo modo, ele está trazendo uma série de advertências para o povo de Éfeso, aonde ele traz uma série de instruções, aonde ele traz algumas advertências, e aonde ele traz algumas instruções e alinhamento para aquele povo, para aquela igreja. E hoje essa mensagem é tão viva como no passado, porque você vai perceber o como essa mensagem ela é atual para os nossos dias, o quanto essa mensagem ela está atualizada para a minha vida e para a sua vida, para a minha casa e para a sua casa e toda a sua família. Quando nós iniciamos aqui, na metade do capítulo, quando você olha para o início do capítulo 4, ele está falando sobre a unidade da igreja. Havia ali então uma disserção entre a igreja. E aqui Paulo vem trazendo algumas instruções, e ele relata também a necessidade de uma vivência de acordo com a nossa natureza. Uma vivência que seja condizente com a fé que nós professamos. E no meio desse texto você também vai encontrar um momento onde o Senhor vai tocar na sua vida e gerar sobre você uma expectativa de uma mudança. Eu creio nisso em nome de Jesus. Quando nós lemos então no versículo 17, nós lemos assim: sendo assim eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. A primeira instrução aqui de Paulo aos Efésios é justamente uma instrução aonde ele alerta para que a igreja, para que o seu povo, eles não venham mais insistir vivendo como os gentios. O que Paulo está dizendo era: olha, vocês outrora era assim, vocês viviam segundo os seus pensamentos, segundo os seus costumes, mas agora não. Agora você é a igreja do Senhor, agora você é a noiva do Cordeiro, agora você é separado. E a intenção de Paulo é que é instruir para que os irmãos consigam enxergar isso. E ele diz assim, ó: não seja como, para que não mais vivais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. E aqui ele traz os pensamentos dos gentios como algo inútil, pensamentos inúteis. Não que o gentio,
que no nosso tempo é aquele que ainda não se converteu, que não conheceu a Jesus, não que ele não seja importante. O que o texto está dizendo aqui é nos pensamentos fúteis, pensamentos inúteis, que é aquele pensamento da carne, de satisfação da carne simplesmente. Então Paulo vem com essa instrução, mostrando, olha, então agora vocês vão procurar um novo jeito de viver. Nós somos desafiados hoje a buscar uma nova forma de vida, a buscar uma nova natureza, que provém de quem? Que provém de Cristo, que provém de Jesus. Nós somos desafiados a viver segundo a palavra do nosso Deus. No versículo 18 continua dizendo assim: eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separado da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento ou endurecimento do seu coração. Então aqui Paulo começa a mostrar aqui que eles estão daquela forma, o coração deles está endurecido. Paulo começa então a mostrar para os efésios a condição do coração dessas pessoas que ainda não conheciam a Cristo. Irmãos, e nós precisamos entender que a nossa mentalidade precisa mudar, porque nós tivemos e temos o privilégio de conhecer a Jesus. Aqui fala a respeito daqueles que vivem na ignorância, pessoas que vivem no mundo ainda, pessoas que não conhecem do amor de Deus. E Paulo então mostra a condição que se encontra o coração daquelas pessoas. Um coração endurecido para a palavra, um coração que parece impenetrável. Você já viu como é difícil falar na vida de alguém que parece que não quer ouvir? Como é difícil falar na vida de quem não concorda, não crê, não acredita no poder de Deus. Muitas vezes nós falamos assim, dentro desse tempo que nós estamos vivendo, e falamos assim: dias melhores virão, o Senhor está trabalhando ao nosso favor, o Senhor está trabalhando em favor do seu povo. Muitas pessoas têm um coração endurecido, não querem crer que pode mudar. É a mesma coisa de você olhar para alguém da sua família, pensa aí em alguém carrancudo da sua família, alguém difícil de lidar, alguém que é torto, alguém que não aceita outro pensamento a não ser o dele, que somente ele é certo. Provavelmente você tem alguém assim na sua família, alguém duro, difícil, de difícil acesso, parece que só ele tem razão. E nós olhamos para essas pessoas e nós, por nós mesmos, nós nos vemos impossível de gerar uma mudança na vida dessa pessoa. Muitos estão nessa condição, endurecidos, com o coração fechado, e parece que não tem abertura. Irmãos, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, através da sua palavra, Ele pode quebrar esse coração, Ele pode gerar vida no coração dessa pessoa. Para Deus nada é impossível, para o Senhor nada é impossível. O Senhor está usando desse tempo para quebrantar o coração da sua família. Deus está usando nesse tempo uma condição, um ambiente, não que o Senhor esteja desejando, mas o Senhor de certa forma está permitindo que coisas aconteçam para que a igreja acorde, para que as pessoas tenham a oportunidade de correr para os braços do Pai, porque somente Ele tem poder de salvação. Então o Senhor nesse tempo, Ele está permitindo uma condição, para que o coração da sua família seja alcançado, para que o seu coração seja alcançado, esse coração duro, esse coração que parece que sempre tem a razão, que parece que sempre está com toda coberto de razão, né? O Senhor, Ele quer mover o seu coração, Ele quer quebrantar você, Ele quer gerar no seu coração um entendimento claro, de que Ele pode sim restaurar e restabelecer a sua vida, em nome de Jesus. Versículo 19, ele fala de alguns sintomas. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado. Irmãos, aqui
Olha para isso aqui, tanto que isso aqui é importante. O que Paulo está mostrando é a condição daquele que está distante de Deus. Muitos, essa mensagem aqui era principalmente para os crentes. Essa mensagem, ela falava dos não crentes, porém para os crentes. Falava da condição das pessoas do mundo, comparando elas, de certa forma, com aqueles que estavam no mundo. Então ele diz assim, havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Ou seja, aquele povo, eles tinham perdido a sensibilidade ao sintoma de quem está distante do Senhor. Alguém que está distante da presença do Pai, um dos principais sintomas é a perca da sensibilidade. A perca da sensibilidade para ouvir do Espírito Santo. A perca de sensibilidade, de amor para uns com os outros. De verdadeiramente estar atento a um parâmetro, de estar atento a um estilo de vida. São sintomas, pessoas que perdem a oração como um estilo de vida, ele está assintomático, é alguém que está, de certa forma, descrevendo a sua condição espiritual. Pessoas que estão perdendo a fé que a sua família pode ser reestruturada, que está perdendo a fé que o mundo, que a nossa condição como igreja, que a nossa condição como nação pode melhorar. É porque nós estamos com alguns sintomas de falta de fé, ou vamos dizer assim, de uma estabilidade no Senhor. E as pessoas que vão ficando insensíveis, elas começam então a se entregar a um estilo de vida depravado, a um estilo de vida não condizente com aquilo que a Bíblia nos ensina, com aquilo que a palavra todos os dias nos ensina. Aos poucos, quando nós vamos perdendo a sensibilidade, o desejo da oração, o desejo da leitura, o desejo de ouvir de Deus, quando nós vamos perdendo tudo isso, então nós vamos nos entregando a um estilo de vida totalmente divergente daquilo que a Bíblia nos ensina. Isso é fato, irmãos. Paulo estava mostrando aqui, eles vivem desse jeito porque são insensíveis, eles perderam a sensibilidade, eles são dessa forma porque eles não têm a sensibilidade para ouvir de Deus, e aos poucos eles se entregam a um viver, um estilo de vida totalmente depravado. E aí diz assim, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Isso é terrível. Aqui mostra a condição daqueles que estão longe da presença do Senhor, a reação que eles têm, a forma como eles a um estilo que eles aos poucos vão se demonstrando, é de impureza, é de distante, de uma presença distorcida de Deus. Essas pessoas que estão distantes da presença do Senhor, eles vão sendo descaracterizados. Irmãos, cristãos, eles deveriam ser simples e fácil de ser notado. Um cristão verdadeiro, ele precisa ser notado. Ele não precisa carregar uma Bíblia para que eles possam perceber que ele é cristão. Nós não precisamos ficar o tempo todo falando de Deus para que as pessoas saibam que nós somos cristãos. Nós não precisamos que ninguém venha anunciar o nosso título para que as pessoas percebam que nós somos cristãos. A nossa vivência precisa transmitir quem nós somos. A nossa forma de viver, o nosso caráter, ela precisa transmitir essa informação. O estilo como nós falamos, o estilo como nós perdoamos, o estilo como nós aceitamos as diferenças, o estilo como nós estamos aptos a ser tratados, a passar por mudança, tudo isso implica numa condição espiritual. Isso mostra quem nós somos. No versículo 20, continua falando assim: entretanto, não foi isso que vos aprendestes de Cristo. Olha a advertência falando, vem com a advertência, não foi isso que vocês aprenderam. Se é que de fato
o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Paulo aqui, ele vem novamente, ele fala assim, olha, se vocês verdadeiramente, se vocês realmente foi discípulo de Cristo, se vocês realmente se converteram, não está vivendo conforme essa verdade estava em Cristo. Aí no versículo 22 ele diz assim, quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos, a vós despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Amém? Aqui Paulo então traz uma série de instruções de como deve ser o proceder do homem, de como deve ser a vivência, de como nós precisamos viver, de como nós precisamos proceder. Aqui ele traz as instruções, mostrando que primeiramente nós precisamos nos despir da velha natureza. Aqui fala despir do velho homem. O que é isso? Despir, você sabe que é a mesma coisa que tirar roupa. Despir, né? Vou me despir, vou tirar essa roupa. O despir aqui, ele caracteriza a aparência do velho homem, a forma do velho homem, despir-se da velha natureza, tirar aquela forma, trocar por outra, arrancar a velha forma, para que a verdadeira forma agora seja demonstrada e vista. Então, quando nós vemos no texto falando de despir-se da velha natureza, do velho homem, é você arrancar tudo que era da velha natureza, lançar fora, e então começar a viver uma nova vida no Senhor. E eu posso citar aqui alguns frutos, algumas características, melhor dizendo, da velha natureza. A velha natureza, ela é carregada de mentira. A velha natureza, ela é carregada por um caráter distorcido, por pessoas insensíveis, por pessoas não perdoadoras, por pessoas não misericordiosas, por pessoas que não amam uns aos outros. O nosso desafio hoje é lançar fora todos esses atributos que são condizentes com a velha natureza. Esse é o nosso desafio como cristão. Não é porque nós recebemos um título que agora automaticamente nós somos totalmente, supridos com essa natureza. Está certo que o Espírito Santo habita em nós e ele possui todas as características necessárias para nós. Ele está em nós, mas o nosso corpo, o nosso ser, a nossa alma, ela ainda está habituada com as práticas, com os desejos da velha natureza. E o que nós precisamos todos os dias, como cristão, é nos despir de todas as características da velha natureza. Amém? Despir-nos de toda essa velha natureza. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje. O que você precisa fazer nesse tempo assim, no seu íntimo? O que você olha para você e você percebe que você precisa mudar? Olha para dentro de você e fala assim, olha, eu me despi disso, eu me despi daquilo. O despir fala também de vício, fala de uma forma de falar, de uma forma de viver. Talvez você é alguém que já se despiu de várias coisas, mas que ainda carrega uma característica do mundo. Irmãos, eu quero, através dessa mensagem nessa noite, confrontar você, para que você nesse momento possa remover toda a impureza, porque o Senhor está voltando, Jesus está voltando. E o que eu quero dizer para você é que Ele está vindo para buscar a sua noiva branca, com vestes brancas,
sem nenhuma rúcula, sem nenhuma mancha, que a mancha fala do pecado. Nós precisamos nesses dias nos despir da velha natureza, não nos deixarmos, não nos acostumarmos com as contaminações que ainda existem em nós, não acostumar com a mancha. Já viu uma mancha numa roupa? Irmãos, uma roupa pode ser linda, você que é mulher, que já casou, que vestiu de noiva, o seu vestido pode ser excelente, o melhor modelo, o mais caro, mas se houver uma mancha que seja de café, ou de qualquer uma sujeira que pregue nesse vestido, irmãos, todo mundo vai esquecer o esplendor, e vai olhar para a mancha, e nós, muitas vezes, queremos permitir uma mancha em nós, permitir uma falha, e nós não estamos muitas vezes preocupados em fazer um conserto, nós não estamos preocupados em fazer uma limpeza, em verdadeiramente colocar alvejante. Nós não estamos preocupados muitas vezes em colocar algo que verdadeiramente venha a remover. E eu quero dizer para você, o que remove das nossas vestes a impureza, o alvejante mais poderoso do mundo se chama sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é o alvejante mais poderoso da terra, de todos os tempos. É o alvejante que pode remover a impureza, que pode remover a nossa mancha, porque o Senhor, ele nos chama para sermos puros, ele nos chama para sermos verdadeiros, para que arranque de nós a impureza, porque o Senhor está tratando com a terra, e nós não podemos passar nesse tempo e permanecer como nós estávamos. O nosso desafio nesse tempo é verdadeiramente remover a mancha da nossa roupa, e que nós venhamos mudar a nossa imagem, mudar a nossa forma de viver. Versículo 22, quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos à voz do espírito do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Irmãos, são coisas pequenas que vai afetando o nosso ser. Às vezes você esteve com as suas vestes limpas por um tempo. Talvez você foi alguém que se preocupou de manter as suas vestes brancas, mas que por algum momento na sua vida, você começou a ser corrompido por desejos enganosos, por desejos, às vezes até mesmo de ter uma coisa que não te pertencia, pela inveja, ou pela soberba, pela altivez, pelo pensamento orgulhoso. Muitas vezes nós vamos sendo enganados, corrompidos por esses pensamentos. A seres renovado no vosso modo de raciocinar, e a vos vestirdes do novo homem. Olha o que Paulo está desafiando aqui a igreja, a vocês mudar a forma de vocês pensarem. Paulo estava falando para a igreja naquele tempo. Olha como essa palavra ela é atual, olha como essa mensagem fala ao nosso coração hoje, olha como essa mensagem ela é viva para o nosso tempo. Aqui está dizendo para que eles viessem então a mudar a forma de raciocinar, de pensar, a forma que não agrada ao Senhor. Se ela desagrada, então muda a forma de pensar, muda a forma de agir, substitui essa forma, lança fora essa que não agrada ao Senhor, e toma para si a maneira de Cristo pensar. Arranca de você, permita que o Espírito Santo remova de você todo egoísmo, egocentrismo, arranque de você vaidade, arranque de você e de mim também a autossuficiência. E aqui ele desafia a eles revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus.
Se tiver alguém aí do seu lado, aí na sua casa, fale para ele assim, ó: você foi criado para ser semelhante a Deus. Aleluia, amém? Você foi criado para ser semelhante a Deus. Glória a Deus. Você foi criado para a justiça, para ser justo. Versículo 24: você foi criado para a santidade, provenientes da verdade. Aleluia. Nós somos criados para sermos justos, para sermos verdadeiros, para ter uma imagem semelhante à de Cristo. Então, se você ainda é alguém que está passando pelo processo de transformação, eu quero declarar um processo completo sobre a sua vida. Se você já foi um homem terrível no passado, e que ainda existe algumas manchas na sua vestimenta, que o Senhor nesse tempo possa limpar você, para que Ele possa remover aquilo que é do passado. Aquilo que é do passado, lança para trás, esquece o passado, venha viver o que o Senhor tem de melhor para você nesse tempo, venha viver a nova característica, o novo tempo para a sua vida. No versículo 25, continua com algumas instruções. Portanto, cada um, para quem chegou por último, nós estamos aqui em Efésios 4, versículo 25 agora. Paulo continua instruindo a igreja de Éfeso: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Aleluia, amém? O que ele está dizendo, ele continua instruindo: olha, cada um de vós deve abandonar a mentira. Ah, meu irmão, será que de vez em quando nós não contamos uma mentirinha? Será que de vez em quando nós não fantasiamos algo? Será que lá no trabalho nós não criamos uma pequena mentira? Mas o diabo quer que nós vejamos a pequena mentira dessa forma: pequena. Mas não existe pequena mentira. Mentira é mentira. E muitos de nós contamos algumas mentirinhas. Ou você não é assim? Tomara que não, irmão. Mas a verdade é que, no fundo, nós não podemos negligenciar essa verdade, porque todos nós temos uma pequena parcela dessa verdade aqui, ó, da mentira. Nós temos uma parcela, a forma como nós falamos, até mesmo muitas vezes quando a gente está indo de um shopping ou de algum lugar, do trabalho para casa. O homem tem mais disso. A mulher liga: amor, você está onde? Estou chegando. Mas nem saiu do serviço ainda, nem saiu da casa do amigo. Às vezes nós fazemos isso. Eu não estou aqui, pertinho aqui já, nem saiu do local. Então são pequenas mentiras, são brechas que nós abrimos para que o inimigo tenha autoridade sobre a nossa vida. Então nós precisamos abandonar e falar somente a verdade. Não minta para o seu irmão, não minta para a sua esposa, não minta para os seus filhos, não minta para o seu patrão, não minta para os seus funcionários, não minta para as pessoas, não minta para você mesmo. Porque quando nós criamos mentiras, nós estamos mentindo, enganando até nós mesmos. Porque o mentiroso, ele é tão terrível. Existem mentirosos que eles acreditam na própria mentira. A pastora Nayara, ela sempre fala isso, que existem pessoas que mentem tanto que eles próprios acreditam na própria mentira. E é verdade, irmãos. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Não importa a igreja, não importa a denominação, não importa o país, não importa o local, todos nós temos a mesma característica, todos nós temos a mesma forma, todos nós temos o mesmo Pai, todos nós temos a mesma forma que é Cristo, o mesmo molde. Todos nós somos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo.
Aleluia. Todos nós, sejamos pessoas mais simplificadas, sejamos menos complicado, marido menos complicado, marido menos, vou dizer a linguagem aqui, linguagem goiana, menos embirado, menos embirento. Seja mais simples. Você, mulher, seja mais simples. Seja mais simples no dia a dia. Seja mais verdadeiro. Seja mais verdadeiro. Seja verdadeiro no seu casamento. Não minta na internet. Não minta na internet, irmãos. Tem gente tirando foto de um casamento perfeito e postando nas redes sociais, transmitindo um casamento que é o sonho. Um casamento que parece cena de filme. Casamentos perfeitos, mas que na verdade nem se olham dentro de casa. Foto dos filhos perfeito, um relacionamento perfeito, mas que dentro de casa está aos pedaços. Não minta para a internet, não minta para as pessoas, não faça uma maquiagem sobre você, pelo contrário, mostra quem você é, mostra verdadeiramente quem você é, em quem você está se transformando, porque nós estamos em constante transformação. O Senhor todos os dias Ele está trabalhando na nossa vida, todos os dias o Senhor Ele está gerando em nós cada dia mais semelhante, uma imagem mais semelhante a Ele. Não tenha vergonha de mostrar que você está vivendo uma mudança contínua, porque o nosso desafio é que nós venhamos ser semelhantes ao Senhor, em nome de Jesus. Versículo 26, Paulo continua: estremecei de ira. Olha o que ele está dizendo. Pode ficar nervoso, porque mulher nos dias de TPM, irmãos, elas ficam nervosas. Fica ou não fica? Fala a verdade. Mulher naqueles dias, irmãos, elas ficam estressadas. Não fica bom para o homem também não, porque o homem, quando ele está sem dinheiro, irmãos, ele parece um boi valente dentro de casa. Ele bate porta, ele fala alto, ele grita, ele dá mal resposta. Não é assim? Nós, quando o homem, ele não gosta de ficar sem dinheiro não, irmão. Na verdade ninguém gosta, eu não conheço ninguém que gosta de ficar sem dinheiro. Mas a verdade é que o homem, ele muitas vezes, ele muda, ele deixa a ira tomar conta. E Paulo vem dizendo aqui, ó: estremecei de ira. Você pode ficar irado, mas não pequeis, acalmai a vossa raiva, antes que o sol se ponha. Aleluia. Nós temos um escape, irmãos. Há um momento que nós podemos arrancar o cabelo da cabeça, se quiser. Há um momento em que nós podemos, sim, chega a estremecer de raiva, de ira, mas nós não podemos pecar. Viu, Gustavo? Você pode quebrar meio mundo, pode quebrar o seu carro, irmão, mas não peca. O pecado não está contra as coisas, o pecado está quando nós ferimos os nossos irmãos. Não dê espaço para que a ira venha ferir pessoas. Não blasfeme contra o Espírito Santo. Não murmure. Você pode sim irar. Isso aqui é um escape para nós, irmãos. É um escape, né, Tiago? É um escape. A gente pode ficar irado, a gente pode, irmãos, mas não descarregue a sua ira sobre ninguém. Amém? Marido, amém, mulher, pais, filhos. Nós precisamos acalmar a nossa raiva antes que o sol se ponha. Glória a Deus. Esse negócio de dormir emburrado, irmãos, confessa aí, Tiago, você já casou agora? Você já dormiu emburrado algum dia?
fala a verdade, uma vez, ó. Gustavo, fala pra gente aí, Gustavo. Só uma também? Irmãos, já dormi emburrado demais. Tem dia que eu durmo emburrado lá assim, com o bicão desse tamanho assim, ó. Terrível isso. A carne, ela grita dentro de nós, irmãos. Ela grita. Mas o nosso desafio é o quê? É que nós venhamos mudar. Gustavo, abre a porta lá que está vindo uma fumaça de fora aí, parece, você viu? Gustavo, abre a porta para nós, para o vento. Está entrando uma fumaça aqui dentro, acho que está queimando alguma coisa de fora aqui. Até perdi o que eu estava falando, irmãos. Assim, tem dia que eu já fiz isso, irmãos. Mas a Bíblia nos ensina a nos resolver conjugalmente, a nos resolver com as pessoas, a nos resolver com essa raiva, antes que o sol se ponha. Se resolva. Então o Senhor, Ele consegue, Ele sabe da nossa limitação. O Senhor nos criou, irmão. O Senhor sabe que às vezes você vai ficar com raiva. O Senhor sabe que às vezes você vai ficar estressado. O Senhor sabe que você é limitado. O Senhor sabe disso, você é limitado. Eu sou limitado. O Senhor te conhece melhor do que você mesmo. Você não é novidade para Deus. Aleluia. Você não é novidade. Deus já te conhecia, Deus já te planejava. Ele sabe que você tem momentos na nossa vida que a gente explode. E o Senhor até permite que nós venhamos explodir, mas explode sozinho. Amém? Explode sozinho, viu, Tiago? Quando você for explodir, explode lá dentro do banheiro e volta. Olha para Micaela, oi amor. Eu explodi lá, eu estou bem agora. Explode lá, irmão, e volta. Volta, mas volta transformado, em nome de Jesus. Aqui diz assim, ó. Não deixe, que o sol se ponha sobre a sua ira. E não deis lugar ao diabo. Isso é forte, Gustavo? Não dê lugar ao diabo, irmãos, porque o fato de você expor a sua ira sobre pessoas, você está dando lugar para o diabo, você está dando autoridade para o diabo dentro da sua casa, dentro dos seus relacionamentos. Quando nós nos tornamos pessoas agressivas com as palavras, quando nós colocamos as nossas emoções, vêm aflorando, quando essa explosão vem, então nós contamos em pessoas, irmãos, nesse momento nós estamos dando legalidade para que o diabo venha e haja sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, e eu creio que você não quer isso para a sua vida. Então hoje, toma essa mensagem para o seu coração. Continua no versículo 28 de Efésios 4, versículo 28 agora. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. O Brasil enfrenta hoje, o Brasil é famoso em diversas áreas, e uma das famas do brasileiro é de querer, que nem uma fama positiva, que é querer ganhar vantagem em tudo. Você já viu esse ditado? O brasileiro ganha vantagem em tudo, ele gosta de ganhar vantagem em tudo, e é verdade. Mas na verdade, a verdadeira verdade é que ele não ganha, ele perde. Quando nós deixamos de servir, de estender a mão ao necessitado, somos nós que estamos perdendo. Somos nós, porque quando nós deixamos de compartilhar daquilo que o Senhor nos abençoa, nós nos tornamos pessoas avarentas. E quando nós nos tornamos pessoas avarentas, nós deixamos a velha natureza ganhar força dentro de nós, e legalidade, para que Satanás venha e faça uma confusão na nossa vida. Então ele diz: você que roubava, não roube mais. O brasileiro, ele se vê que vai faltar um óleo, vai faltar um arroz,
A maioria faz o quê? Compra tudo para vender mais caro. Essa é a verdade. Mas nós não podemos concordar com essa verdade. Nós não podemos aceitar essa verdade. O que nós precisamos fazer é mudar a nossa mentalidade, e para que as mentalidades dos nossos filhos também sejam mudadas. Para que haja esperança para o Brasil, para que haja esperança para o povo brasileiro. Então nós não podemos assumir essa característica de pessoas avarentas. Deixa de lado. Se você roubava, se você ganhava as coisas com jeitinho, abandone essa forma de viver. Vai trabalhar de uma forma honesta, trabalha com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Aleluia. Irmãos, eu tenho falei nisso aqui na live que nós estamos fazendo todos os dias às 20 horas, em relação à língua, o poder da língua, o poder de destruição, o poder da morte e o poder da vida que existe na nossa língua, na nossa forma de falar, como nós nos comunicamos, como é poderoso esse membro tão pequeno na nossa boca. Ele é capaz de proferir destruição, ele é capaz de transferir morte, mas nós podemos também transmitir a vida, através da nossa boca, através da nossa forma de falar, através de como nós buscamos resolver os nossos conflitos conjugais, a forma como nós nos colocamos dispostos a resolver conflitos internos, em todas as esferas da nossa vida, dentro do trabalho, na sociedade, de qualquer maneira, onde você esteja atuando, através de um pronunciamento edificante, através de uma palavra amiga, através de uma palavra que venha de acordo com a necessidade. Paulo está dizendo, olha, fala, se for vai falar, que seja somente o que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Fala, mas fala de uma forma que seja útil. Não fique lançando conversas fora, não fique falando o que não deve, mas fale o que verdadeiramente seja útil. Versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Esse processo de vida do mundo, de uma conduta mundana, ela gera entristecimento para o Espírito Santo que habita dentro de você. O Espírito Santo de Deus, ele fez morada dentro de você. Você que aceitou a Cristo como seu Salvador, o próprio Deus, ele não mais habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita dentro do homem, ele habita dentro de você, o Espírito Santo está aí, e muitas das nossas atitudes, elas entristecem o Espírito Santo, e eu tenho certeza que você não quer entristecer o Espírito Santo. Eu acredito que você, pelo contrário, você quer alegrar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o seu melhor amigo, é o meu melhor amigo. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. Estou finalizando. Toda amargura, sabe? Aquela amargura, aquela dor, aquele passado que você nunca esqueceu, aquela palavra que você ouviu, que você nunca conseguiu perdoar, sabe, lance isso fora, a cólera, aquela expressão de ódio, aquela
forma que o tempo todo o passado está gerando em você, e você fica ali murmurando, amargurado ou amargurada por causa disso. A ira, a gritaria, a blasfêmia, seja eliminado do meio de vós. Isso aqui é Paulo falando para os Efésios. Irmãos, e como essa palavra é vida, como essa palavra está atual para os nossos dias, como nós precisamos enxergar isso aqui. Paulo está falando para a gente aqui, irmãos. Paulo, Deus falando através da vida dele para nós. É para nós isso aqui. Nós blasfemamos, nós somos amargurados, e o Senhor está dizendo: elimina isso do meio de vocês, bem como toda a maldade. Tira isso do vosso meio. Agora ele vem com uma série de instruções positivas. Para fechar, ele vem assim, ó, versículo 32. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros. Uau! Isso aqui resolve a maioria dos nossos conflitos. Aqui diz: sede bondosos e compassivos. O que é ser bom, irmão, para você? O que é ser bom no seu conceito, na sua perspectiva? O que é ser bom? Ser bom, eu acho que eu não preciso falar e discriminar o que é ser bom. Compassivo, o que é ser compassivo? Alguém que se compadece da aflição, da dor, da necessidade do outro. Perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia. Fechamos aqui. Olha para você ver. Perdoando uns aos outros. Ah, eu não posso perdoar. Você é daqueles, irmãos? Ah, eu não posso, pastor. Você não sabe o que ele fez comigo. Eu não posso perdoar, pastor, porque me ofendeu demais. Eu não posso perdoar, pastor, porque está doendo até hoje. Eu lembro como se fosse agora. Eu não consigo perdoar, pastor, porque o senhor não vai entender, porque não foi com o senhor, foi comigo. Eu fui muito humilhado. Eu fui muito humilhada. Eu não posso perdoar. Já parou para pensar se o Senhor dissesse isso para você hoje? Já parou para pensar, Tiago? O Senhor olhando para você e falar assim: Tiago, você pecou muito, você falhou muito, eu não posso te perdoar. Gustavo, você errou demais, Gustavo, eu estou tão ofendido que eu não posso te perdoar. Misericórdia de ouvir isso do Senhor. E o Senhor não faz isso. Pelo contrário, o Senhor perdoa. Irmãos, rupiei todinho aqui agora. O Senhor, Ele perdoa. Ele perdoa o Tiago, Ele perdoa o Gustavo, Ele me perdoa, Ele perdoa você que está aí. As ofensas, tudo que você já viveu até agora, que desagradou o Senhor, Ele pode te perdoar nessa noite. Ele pode te perdoar aí, você na sua casa agora. Ele pode cancelar a sua dívida. Ele perdoa. Ele nos perdoa. Eita glória. Ele nos perdoa. Aí diz assim, ó: da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia. Aqui diz que Ele já perdoou. A graça de Deus é manifesta através de Jesus Cristo. Ele já perdoou você, meu irmão. Ele já perdoou você em Cristo.
Por causa de Cristo, Ele te perdoou. E se em Cristo o Senhor te perdoou, eu pergunto a você, você acha que você merecia o perdão de Deus? Olha para a sua semana, olha para o seu dia de hoje. Você se vê um merecedor do perdão de Deus? Eu não me acho merecedor. Eu não sou merecedor. Eu me torno merecedor por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Porque eu tomei a vida, a ressurreição de Cristo sobre a minha vida. E se eu tomei a vida de Cristo para a minha vida, então eu fui perdoado. Deus olha para mim hoje, Ele não vê o meu pecado, Ele vê Jesus. Ele olha para mim e vê Jesus. Ele olha para você e vê Jesus. Ele vê Jesus. Então você pode perdoar. Amém? Eu fecho dizendo: você pode perdoar. Você é capaz de liberar perdão, mesmo que essa pessoa não mereça. É por isso que chama perdão. Porque se não houver necessidade de perdoar, é porque não houve nenhuma contrariedade. O perdão é justamente aceitar o erro daquela pessoa e não guardar ressentimento. Mesmo que ele errou com você, você diz agora: errou comigo, mas eu perdoo, assim como Cristo me perdoou, assim como Deus me perdoou através de Jesus Cristo, eu posso perdoar também as pessoas que me fizeram mal, em nome de Jesus. Então, irmão, fecha essa mensagem. Seja hoje purificado, venha se despir da velha natureza e vestir de uma nova natureza, a natureza de Cristo. Se você não conseguia perdoar, agora você pode, porque o próprio perdão habita em você, através de Jesus Cristo, através da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém?